Boa noite, meu nome é Judásio, sou vinculado ao Polo de Coremas. Bem, a tarefa 5 de ordenação, ela pedia que a gente escolhesse dentre dois métodos, um método de ordenação. E o método utilizado nessa atividade é o Quicksort. Ele é bastante utilizado em algoritmos, já que ele tem alguns passos pré-determinados que facilitam a utilização de máquinas. O primeiro passo ele consiste em escolher um pivô dentro de uma série histórica. É aconselhado que esse pivô ele faça parte o mais próximo possível da média desses dados, porque aí vai evitar um maior número de comparações. O segundo passo é atribuir i para os números que estão à esquerda e avançar de acordo com esses números forem menor em relação ao pivô, e definir j para os números da direita do pivô e retroceder esses números, essas casas, até que i e j se encontrem no número que é o pivô. Bem, caso i e j eles não consigam chegar a se encontrar no pivô, é porque os números da esquerda ou da direita eles são menores, aliás, maiores ou menores respectivamente do que o pivô. Então, esse método ele consiste que quando isso acontece sejam trocados os números de i e j, como veremos mais adiante no exemplo. O quinto passo ele determina que seja trocado esses valores, e o sexto passo, quando o i e o j eles conseguem se encontrar no número que é o pivô, então são criados sublistas à esquerda e à direita e são repetidos os passos anteriores, todos esses passos anteriores com esses mesmos, com essas sublistas. Bem, no exemplo, como a tarefa ela pedia que a gente realizasse a pesagem de algumas coisas, de alguns recipientes, né, do mesmo tamanho, mas de pesos diferentes, um balanço. Mas como a gente não tinha balanço, então decidimos substituir por números de 1 a 6, esses números representando os quilos, e de acordo com a ordem que está aí na tela. Bem, primeiramente temos que definir um pivô, que é o número 3 aí nesse exemplo. Definimos o J, que é os números que estão à direita, e o I, que é os números que estão à esquerda. E depois iremos comparar esses números em relação ao pivô, que é o número 3. Quando o número que é o I do lado esquerdo ele for menor que o 3, que é o pivô, ele vai avançar. E quando o J, que é os números que estão à direita, for maior, ele vai retroceder. Como o 5 aí, no exemplo, ele é maior do que o 3, então ele não avança. E como o 4 ele é maior do que o 3, ele avança para o 6. E depois, que também o 6 é maior, ele avança para o 1. Chegando no 1, percebemos que o 1 não é maior do que o 3, que é o pivô. Então ele para. Então avançamos para o outro passo, que determina quando eles chegam a números que não podem avançar nem retroceder, esses números sejam trocados, o i e o j. Bem, trocando esses números, como vemos abaixo, ficaria o número 1 na posição do 5 e o 5 na posição do 1. Definimos novamente o pivô, e aí começaremos a repetir do passo 2. Passo 2 e passo 3, que avançar o i ou retroceder o j, até que eles chegam ao pivô e se encontrem nesse pivô, que é o número 3. Como vemos aí, todos os números que estão à esquerda do 3, eles são menores do que o pivô, e todos os números que estão à direita, eles são maiores. Então, significa que está na hora de criarmos as sublistas com os números à esquerda e a sublista com os números à direita. A sublista com o número à esquerda seria consistida pelo número 1 e 2, e à direita seria o número 5, 6 e 4, como podemos ver. Bem, a partir daí, como vimos nos passos anteriores, teremos que voltar a utilizar todos os passos
para essas sublistas. A sublista formada pelo número 1 e 2, definimos um pivô, que seria o número 1, e definimos o I e o J. Como não tem nenhum número à esquerda do 1, e temos apenas o número 2 à direita do 1, que é o pivô, percebemos que o 2 ele é maior do que o 1, então ele regressa uma casa, ele volta para o número 1. Então, chegando a se encontrar o I e o J no número 1, percebemos que satisfez as condições. Então, vemos que esses par de dados já estão ordenados. Avançando para a sublista 5, 6 e 4, definimos o 6 como pivô e percebemos que o 5 ele é menor do que o 6, que está à esquerda. O 5 está à esquerda do 6. Então o I ele avança para o 6, mas percebemos que o 4, que é representado pelo J, ele não é maior do que o 6 para retroceder uma casa. Então, para o I no 6 e o J no 4. Então, a gente faz a substituição e ficaria 5, 4 e 6. Não é isso? Então, definimos outro pivô, que seria o 4, e percebemos aí que o 6 agora, que está à direita, está maior do que o 4, então o J ele retrocede para a casa 4. Mas percebemos que o 5 ele agora é maior do que o 4, então o I permanece no 4. Fazemos novamente a substituição do 5 e do 4. Então percebemos agora e definimos o pivô para o número 5 e percebemos que agora está satisfazendo os passos 2 e 3. O I ele é menor do que o pivô e o J ele é maior do que o pivô. Então todos vão se encontrar no pivô e percebemos então que o par de dados já está ordenado. Bem, como vimos, baixamos o pivô, né? Utilizamos aí, ordenamos a sublista 1 e 2 e ordenamos a sublista 5, 6 e 4, e ficou 4, 5 e 6. Então percebemos que esse número agora ele está ordenado, tá ok? Então é um método bem simples, eficaz. Para uma pessoa ele é bastante complicado, mas para a máquina ela consegue fazer isso aí em questão de milésimos de segundo, bem rápido mesmo. Desde que o algoritmo ele esteja informado ou programado bem de acordo com os parâmetros da máquina.